amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Mais uma vez bem-vindos ao nosso canal de estudos. Vamos continuar explanando sobre as parábolas de Jesus, mas como sempre, antes do estudo, vamos fechar os nossos olhos da carne e elevar-nos ao alto e orarmos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Senhor, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Nos relata a parábola, aspas, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este voltando-se para ela disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, também não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dizendo assim: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com mais de 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Essa é a parábola que está em Lucas, no seu capítulo 14, nos versículos de 25 a 33. Jesus contou essa parábola durante a sua viagem a Galiléia, indo para Jerusalém. Nessa ocasião, Jesus estava acompanhado de uma grande multidão. Na verdade, a grande maioria dessas pessoas tinha uma concepção completamente errada acerca do que era e quem era Jesus. Elas estavam seguindo o Senhor, pois o identificavam como um governante terreno e achavam que ele, quando chegasse a Jerusalém, iria estabelecer seu reino e finalmente exaltar a nação. No entanto, essa viagem de Jesus a Jerusalém tinha um propósito completamente contrário ao que o povo pensava. Em Jerusalém, Jesus seria traído, preso, torturado, julgado e executado no Calvário. Essa reflexão do Evangelho de Lucas trata daqueles que desejam construir uma torre de iluminação maior sem se atentar que a evolução intelecto, moral e espiritual é um longo processo, começando pela edificação da própria morada com o devido esforço no trabalho e na prática do bem, mantendo a perseverança e a vigilância necessária. A construção dessa torre depende da edificação da casa íntima, em bases muito sólidas dos princípios cristãos, especialmente da renúncia consciencial, cujos insumos de renovação fazem parte do projeto maior de iluminação e de progresso moral e espiritual, e para que possamos ser realmente discípulos de Jesus. Às vezes achamos difícil que o nosso sonho se realize, não é verdade? E por que será? Vamos pensar um pouquinho. A maioria das pessoas sonha com a paz. Jesus, quando esteve encarnado no nosso planeta, ensinava: a paz se encontra dentro de vós. Isso quer dizer que antes de sonhar com a paz no mundo, devemos construir a paz dentro de nós. É necessário muito trabalho para transformar as imperfeições nossas em virtudes. Começaremos a construir a paz substituindo o egoísmo pela compreensão. Sejamos pacíficos primeiro em nossa casa com nossos irmãos e irmãs e nossos pais. Todos os dias usaremos os tijolinhos da paciência, do perdão, da caridade, do amor e da humildade. E depois de alguns dias, o sonho da paz não será mais um sonho, será uma realidade. E que grande lição é essa, não é mesmo? Você não sabe qual é? É a seguinte: todas as coisas neste mundo e na eternidade têm um custo exato. Tudo tem seu preço na vida. Preço material representado pelo valor em dinheiro ou preço espiritual que significa outro valor, o valor moral diante de Deus. Se você quer ser bom, se você quer ser honesto e digno, se quer ser um verdadeiro discípulo do Evangelho, você tem que pagar alguma coisa por isso. Mas não é pagar com dinheiro. O dinheiro não compra as virtudes. As virtudes, os valores morais, as qualidades superiores da alma são conquistadas pelo esforço do bem, com a renúncia do mal.
Eis aí o seu preço. Você tem de se esforçar muito e abandonar tudo que prejudica o seu progresso espiritual. A vontade é o exercício do querer, que pode ser de dois tipos: o querer em nível de desejo e o querer em nível de ação. Pense no que você é. Faça os cálculos dos seus valores morais e dos seus defeitos, tal como fez o construtor da torre da parábola. Analise num exame de consciência seu próprio espírito, mas faça isso sinceramente. Vejamos que o Cristo simbolizou a edificação do caráter humano por meio de uma casa assentada sobre a rocha, uma casa de base sólida, contra a qual as tormentas e as tempestades da vida são incapazes de destruir ou abalar. O progresso espiritual, que é a substituição das nossas imperfeições pelas qualidades boas, nós conseguimos através do nosso esforço e da nossa vontade. Também, para progredir, temos que reconhecer os nossos defeitos e substituí-los por boas ações, e para conseguir realizar boas ações temos que ter bons pensamentos. Por isso, pergunte a você mesmo: gosto mais de estudo ou de vadiagem? Gosto mais das coisas de Deus ou das inutilidades do mundo? Quero ser mesmo um seguidor de Jesus? Ou tenho ambições de grandezas terrenas? Com seu esforço, compre no Evangelho os bens materiais de construção, as pedras do bem e a sabedoria de Jesus. Proceda como o fazendeiro da parábola e você edificará uma torre de virtudes dentro do seu coração. Tenha certeza de que Jesus é o mestre construtor de nossas vidas e abençoará o nosso esforço no bem e a sua renúncia ao mal. E ajudará então a sua alma. Sua torre espiritual será para sempre a poderosa fortaleza do seu espírito. Não se pode esquecer também que toda edificação de valores espirituais eternos deve erguer-se no dia a dia, pedra a pedra, tijolo a tijolo, unidos com o cimento da atenção, da vigilância e da perseverança. A construção do caráter ou a sua melhoria não deve restringir-se às boas intenções, mas ao esforço disciplinado de combate às imperfeições e às más inclinações. Essa luta interna do bem contra o mal pode ser estendido e entendido como o renunciar a si mesmo, negar-se a si mesmo e fazer desaparecer o eu, o egoísmo, e começar a enxergar os nossos semelhantes como verdadeiros irmãos e filhos do mesmo Pai, conforme Jesus nos ensina. O Espírito de Emmanuel, no livro, na Psicografia da Torre, de Francisco Cândido Xavier, nos ensina, aspas, pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não calcula primeiro sentado à dispensa se os tem e os meios para os concluir? Construir objeto de observação singular das circunstâncias do mestre, se referir a essa altura dos ensinamentos evangélicos, é uma torre quando deseja simbolizar o esforço de elevação espiritual. A torre e a casa são construções muito diversas entre si. A primeira é fortaleza, a segunda, uma habitação. A casa proporciona o aconchego, a torre dilata a visão. Em regra vulgar, porém, o que se observa no mundo é o número espontâneo de pessoas que nem cuidaram ainda da construção da casa interior e já falam calorosamente sobre a torre de que se acham tão distantes. Queres construir uma torre de luz divina? É justo, mas não comeces o esforço antes de haver edificado a própria casa íntima. Belas palavras de Emmanuel na Alma e Luz, no capítulo 15. Pensando na citação acima, feita pelo Espírito de André Luiz, através de Emmanuel, que nos traz algumas orientações sobre a conduta espírita, normas morais que devemos ter em nosso dia a dia para que possamos construir a torre das virtudes, conforme fez o homem. Se não, vejamos. No lar. A casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria, é o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. A paisagem social da Terra se transforma imediatamente para melhor se todos nós, enquanto na condição de espíritos encarnados, nos tratássemos dentro de casa pelo menos com a cortesia que dispensamos aos nossos amigos. Nunca fale aos gritos, poupando o lar do desequilíbrio e da perturbação. Colabore na solução do problema que surja sem reclamar. Recorde que você precisa tanto dos seus parentes quanto seus parentes precisam de você. Os pequeninos sacrifícios em família formam a base da felicidade no lar. Isso está em Sinal Verde, pelo Espírito de André Luiz. Na via pública, a rua é um departamento importante da escola do mundo, onde cada criatura pode ensinar a aprender. Perante alguém que surge enfermo ou acidentado, coloquemo-nos em pensamento no lugar difícil desse alguém e providenciemo-nos o socorro possível.
também em Sinal Verde. Demonstrar com exemplos que o espírita é o cristão em qualquer lugar. As pessoas de bom costume se revelam nos menores atos. Vede prudentemente como andais, fala Paulo em Efésios. Na sociedade, encontramos amigos ou simplesmente conhecidos, então tome a iniciativa da saudação, usando cordialidade e carinho sem excesso. O culto da caridade não exige circunstâncias especiais. A negligência provoca desperdícios irreparáveis. Por nenhum pretexto condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas de interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim que se desencubam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Paulo, em Romanos, nos diz: sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para os com os outros. No trabalho ou na escola, nunca se envergonhe nem se lamente de servir. Em hipótese alguma, diminua ou desvalorize os esforços dos seus colegas. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. O dever, lealmente cumprido, mantém a saúde da consciência. O trabalho recebe valor pela qualidade dos seus frutos. E João nos fala: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Também nos fala em Sinal Verde o Espírito de André Luiz: quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. No templo, entre pontualmente no templo espírita para participar da evangelização sem provocar barulho ou perturbação. Fique sempre atento aos ensinos ministrados pelos doutrinadores. O silêncio favorece a ordem. Com espontaneidade, prive-se dos primeiros lugares da sala, reservando-os para os visitantes e para as pessoas fisicamente menos capazes. Mateus nos diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Perante nós mesmos, vigiar as próprias manifestações, não se julgando indispensável e preferindo a autocrítica do autoelogio, recordando que o exemplo da humildade é a maior força para a transformação da criatura. Esse ensinamento de Jesus ainda esclarece vários pontos que precisamos nos deter. Na parte material, é preciso planejar nossas tarefas quanto ao tempo e horário também gastos. No que diz respeito à parte moral, também precisamos verificar se já temos consciência das renúncias materiais que devemos fazer para o nosso trabalho, para com o próximo, e que ele não fique inacabado. Isso nos faz refletir que para servir a Jesus e colocar-se a serviço da espiritualização da humanidade, é preciso avaliar as próprias forças, a firmeza da nossa vontade e estar disposto a fortalecer-se por meio dos estudos do Evangelho e dessa doutrina belíssima dos Espíritos. O último aspecto, e com certeza um ponto importante desse ensino de Jesus, é a quem se dedica à evangelização, para que não se perca de vista o seu papel de sal da terra. É assim, não se deixar levar pelas influências do meio em que vivemos, principalmente no momento atual, onde ondas de negativismo, violência, intolerância têm sido constantes. A edificação do reino dos céus não é uma proposta de fácil alcance. É preciso investir com coragem, lançar mão de todos os recursos disponíveis e analisar as possibilidades, como está dito na parábola, aspas, primeiro a fazer as contas do gasto. Estamos diante de um convite a todos os que se dedicam a auxiliar, amparar e ensinar o Evangelho, a não se dobrar às atitudes egoísticas. Podemos perder o vigor e não mais conseguir ser instrumento para levar o consolo. Essa atitude ou posicionamento pode torná-lo insípido e afinar as fileiras do evangelizador. O desejo de acertar aumenta o crédito de confiança. Paulo, em Colossenses, nos diz: e quando fizerdes por palavras ou obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus e ao Pai. Começamos a construir a paz substituindo o egoísmo pela compreensão, como já falamos. Sejamos, pois, pacíficos, primeiro em nossa casa, como já dissemos, e também na escola, com os professores e colegas, para aprendermos a nos comportar. Todos os dias usaremos os tijolinhos da paciência, do perdão, da caridade, do amor e da humildade. Será então uma realidade esse sonho. Tenha objetivos espirituais, mas com o pé no chão. Apesar do fato de ter objetivos espirituais ser algo muito positivo, Jesus não engana a ninguém e com essa parábola indica que devemos pensar muito bem nas implicações de sermos discípulos dele. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Nos diz a parábola. Então a grande pergunta é: você já pensou e refletiu a respeito do preço que lhe custará ser
um discípulo de Jesus? Essa pergunta deve ser respondida sinceramente por cada um de vocês antes que assumamos qualquer compromisso com Ele. Por isso, vamos refletir. A fonte e a torre representam a sua vida com Deus, sendo discípulo e seguidor do Cristo. O fato de não conseguir terminar a torre é porque você ainda não foi salvo, e o arrebatamento veio e você ficou na terra. Daí as pessoas do mundo, os ímpios, vão passar e dizer: eis aí um que se dedicou a construir uma vida com Deus, mas agora Jesus buscou o seu povo e ele ficou. Ele não conseguiu terminar a sua torre. E é por isso que em seguida Jesus fala do sal da terra, que perdendo o sabor não presta para mais nada. Você quis ser um cristão, um seguidor do Cristo, aceitou Jesus e já começou a construir a sua torre? Reflita. Então faça as contas e veja o quanto ainda falta para terminar a sua torre. O que falta para construir então? Ainda falta ser um esposo exemplar e fiel? Ainda falta ser membro fiel de sua congregação? Ainda falta ser um obreiro aprovado? O que te falta para terminar a torre e ser um discípulo do Cristo? Faça as suas contas, se programe, se ajuste, se corrija. E como saber que a torre está finalmente terminada? É a pergunta final. É simples, quando você puder dizer a mesma coisa que disse Paulo: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Pois aquele que diz, olhe para Jesus e não para mim, este não sabe nada e tem muito a aprender. Belas palavras. Jesus não quer e nem deseja ter um bando de seguidores cujos corações não estejam completamente dedicados a Ele e a sua obra. Esse ensinamento de Jesus esclarece vários pontos das quais nós precisamos nos deter, tais como, na parte material, é preciso planejar nossas tarefas quanto ao tempo e horário também gastos nelas. No que diz respeito à parte moral, também precisamos verificar se já temos consciência das nossas renúncias materiais. Lembremos que é preciso edificar nossa casa espiritual, isso é, o nosso espírito. Somos todos nós uma obra começada e não acabada ainda. Compete a cada um de nós a conclusão dessa realidade espiritual. Não somos perfeitos, pensem bem, mas somos perfectíveis. Esse é o nosso trabalho. A torre da nossa elevação moral será edificada em labor sacro no templo do nosso coração, para que teremos de muito nos empenhar e pagar mais pesados tributos ao reinado do homem novo. E os recursos a serem usados não prescindirão de valores concretos a consolidarem os eventos. Tais recursos poderão ser auridos no Evangelho de Jesus, claro, que sempre atual nos fornece os subsídios para a conclusão da obra em andamento, que não poderá ser relegada a um segundo plano. Reflitam muito bem nisso. Agora, vamos fechar novamente os nossos olhos e vibrar em prol da nossa humanidade, que passa por momentos tão turbulentos. Vibremos pelos lugares onde a dor e o sofrimento estão instalados, como hospitais, e lá os profissionais da saúde, as creches, asilos, presídios. Vibremos pelos dirigentes dos países para que possam tomar boas decisões. Vibremos pelos diversos segmentos religiosos, bem como pela nossa casa espírita. E pensamos uma vibração para o nosso ser interior e outra para os locais onde ela se fizer necessária, graças a Deus. Se você gostou, se inscreva no nosso canal, clique no positivo, faça comentários, é importante, faça críticas e, se possível, indique o canal aos seus amigos. E toda quarta-feira você receberá uma nova postagem, desejando muita paz a todos, que assim seja, graças a Deus.